Estamos na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, hoje 20 de agosto de 2021, nesse experimento, né, aqui com o bolsista Robson Rosa de Camargo. Ele é doutorando que faz a pesquisa com esses porta-enxertos. Esse trabalho é um trabalho em rede, junto com a Embrapa, pesquisador Newton Alex Maier, né, que trabalha em conjunto com ele aqui, em experimento plantado em 2014 sobre cultivar copa campai enxertada sobre 20 porta-enxertos. Cada fila tem um conjunto completo de tratamentos. Os 20 porta-enxertos são 6 filas, ou seja, 6 blocos. Quais são esses porta-enxertos? Os primeiros que já não deram certo, né, foi Mirabolano e Mariana. Esses já morreram, a gente nem foi já incompatível com a cultivar copa campai. E os outros que nós temos aqui, vamos comentar, é o campai alto enraizado, então tem que ser uma testemunha sem um porta-enxerto, só o campai alto enraizado. A série Tsukuba, né, o Tsukuba 1, 2 e 3. O GN9, Okinawa e Capo de Bosque, que são os outros dois porta-enxertos usados no Brasil. Florida Garden Red, o México Fila 1 e o I67524, que são seleções da Embrapa. Os Prunus Mumi, né, que é o clone 15 e o Rigitano. O Barrier, Cadman, Genovesa e Chitara. A Genovesa também é uma ameixeira. Agora nós vamos agrupar e comentar um pouquinho sobre as características desse porta-enxerto, com o que a gente tem observado aí nesses 6 anos aí, de 5 anos de experimento, não mais, né? São 7 anos de experimento. Então nós vamos iniciar agora falando um pouquinho sobre as características dos porta-enxertos da cultivar copa sobre cada porta-enxerto. Aqui nós temos Ishitara, que foi no nosso experimento que tem a menor média, né? A média de 4.438 quilos por hectare, ou seja, uma média muito baixa, né? 6 quilos por planta, tamanho de fruto em torno aí de 77 gramas, então veja, tamanho reduzido de copa, como vocês podem ver aqui, né? Esse espaçamento aqui é importante que se diga 5x2, condução em Y. Então nós vamos falar das características dos porta-enxertos nesse espaçamento, num solo lá, numa terra lá do solo roxo, né? Essa é a característica desse solo, e nas condições do sudoeste do Paraná. Então a gente tem que pôr esse porte para as pessoas também saber se situar. Então o porta-enxerto Ishitara, Robson, qual que é a característica desse porta-enxerto de forma geral? Ele é um porta-enxerto que foi trazido da França. Ele é considerado um porta-enxerto de baixo vigor, mas ele é bastante interessante, uma vez que ele é resistente a várias espécies de nematóides. Então foi uma da importância dele de inserir ele nesse experimento. Muito bem, mas veja só, no espaçamento que nós estamos usando, talvez se tivéssemos usado ele num espaçamento menor, num sistema de condução diferente, ele até poderia mostrar alguma diferença, mas nesse espaçamento ele não se mostrou competitivo. Ele, sem dúvida, é o que tem, né, fora o Mirabolano. A ameixeira, ela necessita de polinizador, né? Então uma dessas cultivares poliniza a outra. Outra coisa é que este ano nós tivemos geadas aí em fim de julho e que nós temos baixíssima frutificação efetiva, devido a perdas por geada, já que nós não temos o controle aqui de geadas por irrigação, por aspersão. Então, apresentado para vocês campai sobre o porta-enxerto Ishitara. Então agora porta-enxerto Genovesa, né? Uma ameixeira já em segundo, né, em termos de baixa produtividade, saiu do Ishitara de 4,5 toneladas por hectare para 7 na Genovesa, mas ainda uma planta pequena que tem produzido muito pouco, né? Tamanho de fruto médio também não agrada muito, né? Em torno de quilo por planta, em torno aí de 10 quilos por planta. Essa é a característica dessa cultivar. Então, né, você vê que apresenta lá na base dá um sistema de incompatibilidade. O vigor é baixo, né? O vigor é baixo, a produtividade é baixa também. É uma espécie, então, que ela nunca foi testada como porta-enxerto, né? Uma ameixeira japonesa.
então está buscando se inserir ela como porta-enxerto para o pessegueiro. Agora a Santa Rosa já aumentou um pouquinho a produtividade, em torno de 9 toneladas por hectare, também em quilo por planta, em torno de 12 quilos por planta, 13, né, quase 13. Aumentou o tamanho médio dos frutos para 110 gramas por fruto, né? O volume de copa também já melhorou, né? E esse é um volume de copa adequado, não precisa nem usar escada, a gente consegue fazer poda. Talvez aí teria que ajustar o espaçamento dela, mas está melhor já do que os 3 anteriores, mas nada ainda comparado com os demais que nós vamos falar na sequência, que já tem um volume de copa maior. A rosa é o mesmo caso então da genovesa, né? Ela é uma mexeira que a gente está tentando inserir ela como porta-enxerto. Nunca tinha sido testado, né, como porta-enxerto para pessegueiro. Então, como a gente consegue ver, já é uma cultivar que apresenta boa capacidade de copa, né? Consegue nutrir bem a cultivar copa. É mais superior, né, que genovesa. Agora vamos falar da série Prunus Mume, né? Aqui nós estamos com o Rigitano, que é um dos clones do Prunus Mume. Vocês podem observar aqui o rebroto do porta-enxerto, né, a característica dele, a região aqui da incompatibilidade, né? O objetivo deles foi segurar o vigor de copa. Outra característica que os porta-enxertos conferem à copa é mudança de fenologia. Vemos que ainda temos algumas flores aqui, né? Já temos mais abundância de frutificação, porque fugiu da geada, só por esse motivo. Bom, o Rigitano, então, ele está aqui em 4º lugar, de baixo para cima em produtividade, em torno aí de 11 toneladas e meia por hectare. Já melhora o tamanho de fruto, né, com 143 gramas. Uma série de características que vem sendo melhorando aí em relação aos demais anteriormente falados. Mas melhor que o Rigitano tem se mostrado o Clone 15, que é também Prunus Mume, né, está aqui o Clone 15. Esse está com uma média de 15 toneladas por hectare nas nossas avaliações. Também observa o sistema lá embaixo, né, de incompatibilidade, né, que de certa forma segura a copa. Então, Robson, o que a série Prunus Mume nos diz? Então, esses são alguns porta-enxertos, né, principalmente o Rigitano é um dos porta-enxertos que eles foram iniciados pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? O IAC como porta-enxerto, ele se mostrou bastante interessante, assim como o Clone 15. Então, resultados anteriores mostraram que eles apresentavam uma boa rusticidade, né, das mudas, assim também como sanidade e uma boa adaptação a invernos amenos. Então, é bastante interessante para a gente usar aqui na nossa região. Outra característica deles, né, como o professor já falou anteriormente, é a diminuição de vigor da copa, né? Eles são bastante interessantes quando for utilizar ele para plantação mais adensadas. Então, essa é uma coisa muito importante, porque a gente está usando aqui um espaçamento padrão, 5 por 2. De repente, se a gente usasse 5, 4 por 1 ou menos até, aumentaria a produtividade por hectare, ele passaria a ser mais competitivo. Então, neste sistema de condução, né, que é a forma de Y, neste espaçamento, ele tem essa produtividade em torno de 15 toneladas por hectare. Agora, né, de repente, se adensasse mais um pouquinho, ele produziria muito mais por hectare, claro, que aí facilitaria a poda, porque aqui praticamente não precisa usar escada. E além do mais, o Rigitano também ele é resistente a duas espécies nematóides, né? O meloidógene, por exemplo, e o javânica. Então, seria interessante para solos com esse tipo de problema. Agora estamos aqui com o Cadamã. O Cadamã está com em torno aí de uns 12 toneladas e meia por hectare. Ele está um pouquinho melhor que o Rigitano, pior que o Clone 15, né? Tamanho de fruto em torno aí de 102, 103 gramas por fruto, né? Já pior um pouquinho que o Rigitano. E tem essa característica de copa também, o volume bom de trabalho, né? Não é tão exagerado. E qual a característica do Cadamã, a origem dele? Então ele é um porta-enxerto que ele foi selecionado na Hungria, né? E foi inserido na França pelo INRA. Ele é um híbrido interespecífico entre 2 prunos e ele apresenta um elevado vigor, né, na fase inicial dele.
A partir do quarto, quinto ano, ele já começa a decrescer esse vigor da copa. E também ele é um cultivar que ele é resistente a solos encharcados. Bom, agora Barrier, né? O Barrier ele tem uma característica de planta e de fruto muito parecido com o Prunus mundi, né? Principalmente o clone 15. Né? Em termos de produtividade por hectare também, em torno aí de 15 toneladas e meia. Quilos por planta em torno de 22 quilos. Peso por fruto que é um pouquinho menor que o clone 15, né? Você está com em torno de 113 gramas por fruto em média por ano. Tá? O volume de copa também é adequado, né, para trabalho, fácil de manejar para a planta. Talvez aí ajustar espaçamento também, essa é outra questão. E me fala um pouquinho aí sobre o Barrier. Então, ele é uma cultivar, né, que ele foi obtido em Florença, na Itália. E ele é uma planta que é para ter alto vigor, nas condições em que ele foi lançado, né, lá em Florença. No entanto, aqui, como a gente consegue observar, ele é uma planta de médio vigor, não sendo tão ideal, né, as condições para ele expressar essa capacidade dele. Então ele é uma cultivar que ela apresenta alta resistência a nematóides da galha, né, e também, além disso, ele induz uma alta produtividade e frutos de bom calibre. O capa de bosque, né, o tradicional porta-enxerto do sul do Brasil, né, é muito usado, ou foi muito usado, né, vejo como uma planta praticamente ideal, né, em termos de tamanho, de vigor, esse ano é evidente por causa da geada, produtividade baixa, mas a média dos anos que nós estamos avaliando aí está em 17 toneladas por hectare, um tamanho de fruto aí de 127 gramas e em torno aí de 24 quilos por planta, nesse espaçamento, nessa forma de condução. Né? Uma planta agradável, né? A forma dela não é vigorosa demais, mas também não é tão de pouco vigor. Então ele é uma cultivar que ele foi desenvolvido pela Estação Experimental de Pelotas, né? Atualmente em Embrapa Clima Temperado. Então desde o seu lançamento ele demonstrou boas características para porta-enxerto. Então desde então ele está sendo usado. Tanto como o professor falou, é uma das cultivares mais usadas como porta-enxerto para pessegueiro. Então é uma planta que ela tem alta capacidade produtiva. Talvez tenha sido por isso, né, que eles tenham se destacado tanto como porta-enxerto para o sul do Brasil. Iremos agora comentar sobre as duas seleções da Embrapa, né? O I6752-4, que é esse que estamos aqui no lado do capa de bosque, né? E depois do México Fila 1, e os dois estão basicamente juntos em termos de produtividade por hectare, né? Aí em torno de 18 toneladas e meia, 25,5 quilos por planta e também em torno de tamanho de fruta entre 120 e 135 gramas por média, né? Tamanho médio de fruta. O México Fila 1 um pouquinho superior, mas ainda não sabemos se essa diferença difere ou não significativamente. Mas, então, veja, né, basicamente o mesmo tamanho de copa aqui do capa de bosque, são muito parecidos, né, em termos de comportamento, tanto o I6752-4 quanto o México Fila 1. Então, eles são dois materiais, como o professor falou, que são da Embrapa, né, clima temperado, foi desenvolvido lá. A gente não tem dados ainda suficientes, né, de características de frutos dele, mas eles estão sendo testados bastante em diferentes frutas de caroço. Bom, estamos aqui no porta-enxerto Nema Red, né? Então agora vamos falar um pouquinho desse que tem resistência a nematóide, depois o Robson fala das características. Mas aqui na nossa condição, produzir em torno de 19 toneladas e meia por hectare, 27 quilos por planta, 106 gramas por fruto, ou seja, é um frutinho menor do que os outros que já comentamos, né? Um volume de copa também adequado, não é lá um vigor, né? Ele tem boa produtividade, mas o fruto pequeno. Pode
falar sobre Então, ele? ele é uma cultivar que ele foi selecionado pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, né, na Califórnia. Ele é uma cultivar que ele induz um alto rendimento, né, de produção. No entanto, ele apresenta frutos menores, como o professor observou ali. Em comparação com as outras cultivares, o fruto dele acaba sendo menor. Os outros porta enxerto. Bom, flor da guarda, em torno aí de 21 toneladas por hectare, 29 quilos por planta, peso de fruto 121 gramas, né? Já um pouquinho mais de vigor da copa, né? Essa é a característica desse porta enxerto nas nossas condições. Então, ele é uma cultivar que foi desenvolvida na Flórida, induz um médio vigor à planta. E também ele consegue induzir uma certa resistência a alguns nematóides na cultivar copa, além de ter uma resistência moderada a xantomonas, né, que é a bacteriose. Okinawa, então, esse porta enxerto também é um dos mais usados no Brasil, né, principalmente nas regiões subtropicais mais quentes, Paraná, São Paulo. O pessoal usa muito esse porta enxerto, né? Aqui ele está em 5º lugar no ranking da produção, com 22 toneladas por hectare, 30 quilos, 30,5 quilos por planta, 129 o tamanho médio do fruto, né? Então está aqui o Okinawa. É uma cultivar então que ele é originário da ilha de Okinawa, né? Deu origem ao nome dele. E ele foi selecionado nos Estados Unidos. Uma necessidade de frio estimada em 100 horas, é por isso que ele apresenta boa produtividade aqui, principalmente na região sudoeste do Paraná, né? Que a gente tem essa menor quantidade de horas de frio. Ele é um porta enxerto então de porte vigoroso e também apresenta uma certa resistência a alguns nematóides e também a bacteriose. Vamos agora a GN9. Esse é um porta enxerto espanhol, um híbrido entre amendoeira e pessegueiro, desenvolvido para solos com clorose férica, nas solos alcalinos. Mas aqui está em terceiro no ranking de produção, com 23 toneladas por hectare, 31,8 quilos por planta, 127 arredondando, tamanho médio de fruto, 127 gramas. Então, como o professor falou, ele é uma cultivar espanhola, né? Foi obtido pelo Programa de Melhoramento de Zaragoza. E então ele é um híbrido, né? Que ele induz uma boa resistência a nematóides do gênero meloidógeno, principalmente, né? Além de ter uma boa resposta quanto à clorose férrica e também à deficiência hídrica do solo. Vamos agora falar da série Tsukuba. Nós temos aqui o Tsukuba 1, 2 e 3. O destaque nas nossas condições é o Tsukuba 2, que foi o segundo no ranking de produção, em torno de 24 toneladas por hectare, 33 quilos por planta, 129 gramas por fruto, né? Ele está em segundo, como eu falei. O Tsukuba 3, que está em outro local, ficou em 4º lugar. E em 8º, o Tsukuba 1. Então veja que a série de Tsukuba, entre os 20 porta enxertos testados, estão entre os top 10, né? Tsukuba 2 se destacando na segunda produção, no segundo lugar em produção, e o Tsukuba 3 em 4º lugar. Então ele é uma cultivar que foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Fruteiras, né, no Japão. Ele faz parte dessa série, né, de porta enxertos que vai desde o Tsukuba 1 a Tsukuba 10, então eles são bastante utilizados no Japão. O destaque em outros locais tem sido o Tsukuba 1, né? Mas nas nossas condições aqui o Tsukuba 2 tem se mostrado relevante em segundo lugar de produção, e em 4º Tsukuba 3, em 8º Tsukuba 1. Então está um pouquinho distinto aí, né? Claro que ainda está em avaliação, mas o destaque para nós é o Tsukuba 2. Estamos aqui com o Kampai alto enraizado, ou seja, sem porta enxerto, e por coincidência ou não, é o mais produtivo, com 24,6 toneladas por hectare, até o momento, né? Então, desde 2014, avaliando a média de produção nesses últimos 3 anos que nós fizemos, né? Foi de 24,6 toneladas por hectare, 33,9 quilos por planta e 135 gramas por fruto, tá? Então, o Kampai alto enraizado, né? Clonado por estaquia, tem sido nessas condições muito bom, produzindo bem, dispensando, neste caso, até o momento,
o uso de porta-enxerto, né? Campai, que é uma cultivar cruzamento entre Chimarrita e Forda Prince, né? Lançado em 2007 pela Embrapa Clima Temperado. Nós introduzimos ele aqui ainda como uma seleção, né? A Cascata 834, estudamos ela junto com os outros locais por 5, 6 anos, até ele ser lançado como cultivar. Né? Então veja que nesse experimento, considerando os porta-enxertos, né, o Campai alto enraizado tem se destacado e ficou em primeiro em produtividade.